Nós vamos falar hoje do livre-arbítrio, da personalidade, e nós vamos fazer uma conexão do uso desse livre-arbítrio com o erro, o pecado e a iniquidade, né? E de que maneira a nossa atuação com esse livre-arbítrio e quando a gente entra em erro, ou pecado e iniquidade, afeta, então, a unidade universal, né? Para começar, então, a gente vai tentar definir algumas coisas aqui para facilitar o nosso estudo lá, né? Então, o nosso propósito aqui é desenvolver uma compreensão do resultado das escolhas da personalidade no exercício do seu livre-arbítrio para o seu perfeccionamento e uma unidade universal, e como que isso afeta, né, a unidade universal, que é no universo dos universos. Então, foi isso. Então, o propósito desse estudo é ver como é que a personalidade, usando o seu livre-arbítrio, interfere na unidade universal e no seu próprio desenvolvimento. A personalidade é o sujeito ativo, né, o protagonista do nosso processo evolutivo. Então, a personalidade somos nós, é aquilo que nós somos, ela é a totalidade do nosso ser, com tudo aquilo que nós representamos e com tudo aquilo que nós somos. É uma coisa única, unigênita, não tem dois igual a nós, né? E então cada um recebe essa personalidade do Pai Universal, e essa personalidade é que é o protagonista dessa aventura de viver o processo evolutivo, saindo aqui da Terra até chegar no Pai Universal, lá no paraíso, fazendo então essa personalidade um processo de perfeccionamento, que não é só dela, mas um processo de perfeccionamento dela e uma participação dela no perfeccionamento do universo, dos universos, que nós estamos vivendo num universo evolucionário. Então, tudo o que nós temos, o planeta, os universos, a cosmologia, tudo que tem envolvido nisso daqui, é um processo de perfeccionamento do qual nós fazemos parte. Então, a personalidade é o sujeito ativo disso. O livre-arbítrio é uma prerrogativa atribuída à personalidade para que ela possa exercer ou não o seu processo evolutivo de perfeccionamento, né? Então, oi. Vou interromper você para fazer uma pergunta. Faça. Eu posso dizer que a personalidade é o espírito ou parte dele? Não, a personalidade ela é um conjunto de coisas, é um conjunto daquilo que nós somos. Ela inclui a nossa identidade, ela inclui a nossa maneira de ser, ela inclui a nossa inteligência, ela inclui, enfim, ela inclui, é um pacote de tudo aquilo que nós somos, não é um ser, é um conjunto de coisas, e ela mesmo se auto-administra. Então, a função da personalidade, num primeiro momento, é de encontrar o equilíbrio interno dela, personalidade, de todas essas coisas que a compõem. Então, é você ser um sujeito equilibrado, balanceado. Então, voltando ao Bandeira, a sua personalidade, a nossa personalidade é isso, é um conjunto de coisas. Ela inclui a nossa inteligência, a nossa identidade, a nossa maneira de ser, o nosso sentimento. Então, assim, tudo aquilo que conforma a natureza de um ser está incluído na personalidade. Então, esse pacote todo é administrado, vamos dizer, por uma espécie de inteligência que corresponde à personalidade. Num primeiro momento,
a personalidade tem como objetivo equilibrar todas essas coisas que a compõem, a sua inteligência com a sua natureza espiritual, com a sua natureza social, com a sua natureza espiritual, enfim, todos os aspectos que compõem a sua identidade, todos os aspectos que compõem a natureza são equilibrados interiormente, e compõem a personalidade, são equilibrados por ela interiormente, de forma que estejam equilibrados. E o outro papel da personalidade é buscar o equilíbrio dela, da personalidade, ou seja, de nós mesmos, com o cosmos, né? Então, vamos continuar, então. A gente vai falar um pouquinho mais disso depois. Então, a personalidade, que somos nós, cada um de nós, é que é o sujeito, que é o ator, o protagonista dessa experiência evolutiva para chegar daqui até o paraíso e encontrar o Pai. E para fazer isso, a gente tem um trabalho de perfeccionamento, que é de sair da nossa imperfeição para chegar na perfeição. Nós exercemos, para fazer esse trabalho de perfeccionamento, nós recebemos um livre-arbítrio, que é uma prerrogativa que nos é dada para a personalidade, para que ela possa exercer ou não o seu processo evolutivo de perfeccionamento, escolhendo cumprir ou não a vontade do Pai Celestial, cumprir ou não a lei ao propósito cósmico. Então, por que assim escolher? Porque assim, o Pai, ele não nos criou completamente. Ele fez com que a gente brotasse como uma semente lá, uma possibilidade de sermos alguém, e ele nos deu o direito de nós escolhermos se nós queremos ser esse alguém ou não. Então, essa é uma escolha nossa. Escolher ser esse alguém implica em ser alguém que está inserido no contexto do plano do Pai Universal, no mundo que Ele preparou para a gente. Então, é claro, nós não somos obrigados a querer ser isso, mas se a gente não quiser ser isso, a gente tem que ser excluído desse mundo aqui. Ou seja, não pode participar, então, desse plano. Só quem deseja participar desse plano vai participar. Então, é uma escolha da pessoa. Então, por isso que ele deu esse livre-arbítrio para a gente poder escolher o que a gente quer fazer. O trabalho de perfeccionamento é o processo de melhoria contínua, né? Então, é um trabalho que a gente faz de melhorar a cada minuto um pouquinho mais. Então, é por isso que é uma melhoria contínua, que permite a gente partir de uma imperfeição para a perfeição, né? E aquele, como eu falei, aquele que não deseja ser perfeccionado, por um ato de justiça e cumprimento da lei, vai seguir um destino diferente, um destino diverso. Por que um ato de justiça? Olha, porque só vai ficar nesse ambiente aqueles que escolheram ficar. Então, se tem alguém que não quer ficar, não é justo que fique lá aborrecendo aqueles que querem ficar. Então, o ato de justiça é nesse sentido, né? Então, o perfeccionamento é isso, é um trabalho de melhoria que nós temos que fazer para alcançar, então, essa perfeição que o Pai espera da gente. A gente vai falar um pouquinho mais de tudo isso para frente. A unidade universal é a meta, o resultado esperado pelo propósito do perfeccionamento de todos os seres que habitam os superuniversos evolucionários e até mesmo o perfeccionamento dos próprios superuniversos, né? Então, dos planetas, das constelações, etc. Onde a imperfeição, o desamor, as divergências, as doenças, os confrontos, as guerras e outras misérias teriam que estar erradicadas. Né? Então, é o alcance da perfeição, um estágio de luz e vida dos mundos evolucionários, que é esses mundos nossos.
Então, o universo eterno e perfeito de Avuna é um modelo de perfeição para ser alcançado. Então, Deus, quando construiu o universo dos universos, ele primeiro construiu um universo perfeito, que tem lá 1 bilhão de esferas, que é o universo de Avona, onde tudo que nele está criado e os seres que lá habitam é perfeito. Lá não existe a imperfeição. E aí ele criou os universos para serem perfeicionados, que vão partir da imperfeição para a perfeição, que são os nossos superuniversos. E ele criou isso com um propósito que nós vamos ver aqui para frente. Bem-vindo, César, à nossa reunião. O pessoal aqui agora, neste momento, não está te vendo, mas já está todo mundo sabendo que você está aqui também. Um abraço. Está todo mundo mandando um abraço. Ele está mandando também. Então, esse é o propósito da unidade universal, né? Continuando aqui, outra coisa que nós temos que entender um pouquinho para esse estudo nosso hoje é o pecado, que é a escolha errada feita pela personalidade. Então, nós já falamos que a personalidade é o sujeito, né, ativo que participa desse processo de evolução. Então, quando esse sujeito faz uma escolha errada, então essa escolha é uma violação, uma transgressão voluntária ou não, que nem sempre é voluntário, e pode ser uma transgressão consciente ou não, a uma lei. Estou botando de volta aqui, porque sem querer eu adiantei. Fugiu. Há uma lei, há um desvio de propósito de uma ordem cósmica. Então, a escolha da personalidade de não cumprir a vontade do Pai Celestial, de não seguir esse caminho de perfeccionamento que a gente estava falando aqui, né? Nem tudo o que às vezes a gente acha que é um pecado é efetivamente um pecado. Muitas coisas que nós entendemos que seja um pecado, aos olhos de Deus, não tem significado nenhum. Então, por exemplo, tem gente que fala assim, olha, na sexta-feira santa eu não como carne, e acha que comer carne na sexta-feira santa é um pecado. Então, tem religiosos que encaram isso dessa forma. Para Deus, você comer carne na sexta-feira santa não faz diferença nenhuma. Para ele, isso não é um pecado, né? O que é um pecado seria você falar assim, não, eu vou comer carne hoje ou na sexta-feira santa e eu quero, com esse ato, agredir a Deus porque eu desprezo ele e quero que isso, comer a carne seja um simbolismo de desprezo a Deus. Então, isso é um pecado. Então, o que é pecado é a intenção que existe por trás dos nossos atos, por trás daquilo que nós desejamos fazer. Então, nem tudo aquilo que a humanidade, os homens, conceberam como pecado, de fato é um pecado. E muitas vezes, assim, tem coisas que a gente acha que não é um pecado e que pode ser um pecado muito grave, né? Mesmo que seja uma coisa involuntária ou inconsciente. Então, por exemplo, a discriminação significa uma rejeição aos irmãos. E a gente vê todo mundo praticando discriminação, com todo mundo, ou a maioria das pessoas, com muita tranquilidade, sempre, né, discriminando raça, cor, religião, sexo, enfim. Nós temos uma tendência a discriminar com muita frequência. E a gente não para pensar que isso sim é um pecado, porque é uma rejeição à irmandade, que é uma coisa que é orientada por Deus, pelo Pai, nesse plano de evolução, que é justamente o reconhecimento da paternidade do Pai
e da irmandade entre os homens. Então, o nosso ajustador do pensamento, que é o Pai, por exemplo, ele não faz essa discriminação. Ele vem para a mente do branco, do preto, da mulher, do homem, do aleijado, do não aleijado, do gordo, do magro, do feio, do bonito. Ele está na mente de todo mundo. Então, ele não discrimina ninguém. Então, quando nós discriminamos alguém, nós estamos cometendo um pecado. E não sei se, por exemplo, em alguma religião, uma religião que tem bastante a tradição da confissão, que é os católicos, por exemplo, eu não sei se quando o católico vai lá, o crente católico, confessar com o padre, se ele fala para o padre, olha, eu discriminei uma pessoa hoje, ou eu me senti culpado por discriminar, né? Então, para nós, isso que eu estou dizendo é assim, que para nós, muitas vezes, isso não é um pecado. Ou a gente não se lembra, ou não repara que isso é um pecado. Mas isso, aos olhos de Deus, é um pecado grave, muito grave, né? Então, é curioso a ideia de que o ser humano, a ideia que o ser humano faz daquilo que é pecado e daquilo que não é pecado. Então, nós temos que refletir bastante sobre isso, e esse é o propósito desse estudo aqui hoje, né? A gente vai ver aqui várias possibilidades. É claro, nós não vamos ficar aqui listando pecados e coisas, estou citando alguns exemplos aqui para a gente ter uma noção daquilo que nós estamos falando. Então, para evitar que nós façamos a escolha errada, façamos uma escolha pelo pecado, a condição sine qua non para a gente evitar isso é conhecer e acatar a lei, acatar o ordenamento do Pai, acatar a lei do Pai, assim como nós deveríamos compreender, para poder acatar essa lei, o porquê, né? Qual é a razão da existência dessa lei? Por que o Pai colocou essa lei lá? E nós deveríamos entender a abrangência e a consequência desse desvio para nós mesmos e para o universo dos universos. Então, primeiro, compreender qual é a lei. Segundo, por que essa lei existe, né? E terceiro, qual é a consequência daquilo que nós fazemos nesse ambiente, nesse universo, né, em que nós vivemos, e para nós mesmos daquilo que a gente faz de errado, né? Qual é a implicação disso? Ok. O amor entre as personalidades é o motor propulsor do processo de perfeccionamento, né? Então, o amor é a palavra-chave, né? O Pai, quando criou tudo o que criou, ele criou num ato de amor. Claro que esse ato de amor é o que conduz todo esse plano e essa inteligência que ele colocou em todo o universo dos universos. Então, o amor entre as personalidades, e esse amor só existe entre as personalidades, é o motor propulsor do processo de perfeccionamento. A estabilidade do amor no todo demanda a aplicação da justiça. Então, é assim, se a gente tiver todo mundo que se ama tudo, tem um cara lá no meio do caminho que só provoca desarmonia, desamor e tudo mais, está trazendo um desequilíbrio para aquele grupo, ele demanda uma ação, que é uma ação de justiça, para não perturbar a harmonia e o amor dentro do grupo. Então, o amor, para que ele funcione sem quebra de harmonia, existe um princípio de justiça em cima dele, que é o de afastar aquele que não participa daquele processo do amor, né, de alguma forma. Por que isso é importante? Porque, assim, o altruísmo é aquele desejo de fazer as coisas bem, de fazer o bem. Ele não é um instinto natural nas pessoas, a não ser quando para uma ação paternal. Então, o altruísmo não é uma coisa natural. Você não ama
o próximo naturalmente, só porque ele é próximo. Você ama o próximo porque você o conhece e porque você sabe quais são as limitações dele, as necessidades dele e consegue compreender as ações, a maneira dele se comportar, por que ele faz aquelas coisas, né? Então, você ama o próximo quando você o conhece, né? E você nem serve ninguém socialmente só porque você acha bonito fazer isso. Você tem que ter um sentimento de amor pelas pessoas para poder se interessar por fazer um serviço social. Então, é preciso que, primeiro, você tenha um esclarecimento da sua razão, da sua inteligência, da sua maneira de ver, do seu conhecimento, da sua maneira de pensar sobre as coisas. E também conhecer como que a outra pessoa pensa, o que ela faz, de que maneira que ela age. Você precisa ter um conhecimento de moralidade. O que é a moralidade? O que está certo, o que está errado, né? Ter o estímulo da religião. Você tem que ter a consciência da existência do Pai, o reconhecimento da filiação a esse Pai e o reconhecimento da irmandade, de saber que todos nós somos irmãos. Então, e ter a consciência de Deus, para que a gente possa, então, gerar uma ordem social não egotista e altruísta, amorosa. Então, o amor é o elemento de ligação de todos esses fatores, né? Sem o amor, a gente não consegue fazer isso. Você pode ter pessoas extremamente inteligentes, cientistas, por exemplo, que podem ser conhecedores profundos de um determinado tema, mas isso não significa que essa inteligência e esse conhecimento desse tema leve esse cientista a amar as pessoas ou ter um sentimento altruísta por elas, né? Então, esse sentimento, ele não vem da inteligência, ele não vem do nosso conhecimento científico, ele vem do nosso relacionamento com as pessoas, do nosso relacionamento social, do nosso conhecimento das pessoas. A única maneira da gente conhecer alguém de a gente amar alguém, é conhecendo esse alguém. Exatamente, eles têm um sentido de comunidade muito forte, porque dentro da tribo indígena, um indivíduo depende muito do outro. E eles sabem o impacto que a ação de cada um traz para dentro da comunidade indígena. Então, esse é um bom exemplo de ver como que, de uma maneira ou de outra, eles acabam tentando estabelecer regras de convívio social dentro da comunidade para preservar a sobrevivência daquela comunidade, né? O que não significa que eles amem os outros índios que não fazem parte daquela comunidade, né? Então, essa é uma outra coisa. Mas, enfim, é um exemplo. A justiça é a ação de proteção do todo. Então, assim, Deus, quando fez a lei e estabeleceu um critério de justiça para essa lei, ele não fez isso com o propósito de castigar a nenhum de seus filhos. Deus nunca teve esse propósito. Mas Deus tem o propósito de proteger todos os outros filhos que ele tem. Então, não seria justo que Deus permitisse que um filho pudesse destruir os demais filhos. Então, o propósito de Deus ao estabelecer um critério de justiça não é o de castigar o indivíduo, é o de proteger o todo. Essa é que é a ideia. E essa ação da justiça, ela é sempre pautada pela misericórdia. Então, nesse caso aqui, o que a gente está dizendo? Que a justiça, ela se aplica igualmente a todos. Não tem nenhum de nós que possa escapar da justiça de Deus. Agora, nós não somos todos iguais. Então, assim, a lei é igual para todos. Mas nós não somos todos iguais. Porque nós temos
um nível de desenvolvimento, de conhecimento, uma personalidade, cada um de nós somos únicos, somos unigênitos. Então, a misericórdia é a maneira com que Deus encontrou de fazer que, na aplicação da justiça, nós fôssemos todos iguais. Então, assim, é como se ele falasse assim, olha, esse indivíduo aqui tem essas deficiências, essas qualidades, eu vou colocar ele num nível igual a daquele outro ali para fazer a justiça, né? Então, Deus mede a aplicação dessa justiça através justamente disso, de fazer com que cada um de nós seja colocado naquele plano de nível que o indivíduo teria que estar para receber aquela justiça. Então, assim... Uma maneira de equalizar. É uma maneira de equalizar. É como nós fazemos com as nossas crianças. Então, se você vê um bebezinho, um filho seu, que vai lá e coloca o dedo na tomada, você tem que, de repente, puxar a mãe da orelha, a orelha da mãe, que não protegeu o filho de enfiar o dedo na tomada. Você não vai castigar o bebezinho que enfiou o dedo lá na tomada. Mas se um adulto vai lá e enfia o dedo na tomada, você tem que puxar a orelha do adulto, não é da mãe do adulto, né? Porque ele já tem idade e conhecimento para saber que aquilo ele não pode fazer. Então, esse é o ato de misericórdia de Deus, de ver, olha, esta pessoa que está fazendo isso, ela está fazendo ou porque ela não sabe, ou porque ela é ignorante, ou está fazendo porque ela não tem força suficiente para evitar de fazer isso que ela está fazendo, ou ela está fazendo isso de uma maneira deliberada. Então, quando é deliberada, a aplicação da justiça é mais forte, é outra, né? Então, a misericórdia é exatamente isso. A justiça é a lei aplicada a todo mundo, e a misericórdia é a maneira de fazer com que todos nós sejamos exatamente iguais, para receber a aplicação daquela lei. Então, ela nos coloca a misericórdia, todos nós, no mesmo nível, através desse equilíbrio do julgamento de Deus, das nossas capacidades e das nossas limitações, né? Então, acho que deu para entender o que nós estamos falando aqui. Ok. Então, eu já mostrei isso daqui no último encontro que nós fomos, e vou repetir aqui de novo, porque eu acho que é bastante interessante, né? Qual é que é a lei, qual é que é a ordem cósmica? Né? Então, assim, o Pai nos pediu para que a gente, o ordenamento que Ele nos deu, a ordem que Ele deu, a lei que Ele nos deu, é essa, sede perfeitos, assim como eu sou perfeito. Essa é a lei. Nós temos que buscar a perfeição. Esse é o caminho. Nós fomos criados imperfeitos e temos que buscar essa perfeição. Quando eu coloco esse diamante aqui, eu estou simbolizando, rusticamente, alguma coisa que a gente considera na nossa natureza uma coisa de perfeição. Então, quando o Pai fala para nós, olha, sede perfeitos, assim como eu sou perfeito, e esse é o ordenamento, um mandamento, o que ele está querendo é que nós busquemos a perfeição dele, né? Qual é que é a perfeição de Deus, né? Se a gente fosse pensar o que é Deus, né? Como que nós enxergamos essa perfeição? Então, a primeira coisa que a gente ia ver, provavelmente, é a perfeição do amor de Deus, né? Pois a misericórdia de Deus, a retidão dele, a justiça dele, enfim, todas aquelas qualidades e atributos que são inerentes a Deus e dos quais a gente conhece tão pouco, né? Por isso eu sempre digo que uma coisa importante para nós sabermos o caminho que nós temos que seguir é tentar, na medida do possível, compreender e entender a natureza do nosso Pai. Muitos de nós fazemos ideias e concepções a respeito do nosso Pai, muitas vezes equivocadas, achando que ele age ou nos cobra determinadas coisas, quando, na verdade, não é assim, né?
Nós tivemos durante muitos anos, e ainda temos ainda hoje, a ideia de que Deus é um pai que castiga, um pai que fica com o caderninho anotando tudo que a gente faz de errado, para depois descer o chicote na gente e baixar a espada na nossa cabeça, né? Ora, o pai não faz isso. Ele nem se lembra das coisas que nós fazemos, sempre e quando nós tenhamos a disposição de buscá-lo, de perseguir um caminho para chegar até ele. Então, assim, se nós cometemos um erro hoje, nós vamos pagar por esse erro de alguma forma. Mas não é porque o pai quer nos castigar, é porque essa é uma consequência natural da lei da evolução do homem. Para o pai, o que é importante é que nós não desistamos de buscá-lo, de tentar ser perfeitos como ele é. E ele sabe que nós não vamos ser perfeitos de hoje para amanhã. Nem aqui na Terra. Nem aqui na Terra. Então, quando a gente estuda o livro de Urântia, a gente vê todo aquele caminho, aquela rota que foi traçada para nós chegarmos até o Pai, e nós não temos nem ideia de quantos anos nós vamos levar para chegar lá. São trilhões de anos, talvez, para a gente chegar lá. Isso significa que é um perfeccionamento bastante pesado, bastante duro. E que daqui até lá nós vamos cair, nos levantar muitas vezes, né? Então, o pai sabe que isso vai acontecer, ele não está preocupado com isso, ele está preocupado e interessado em quantas vezes nós vamos nos levantar, não em quantas vezes nós vamos cair. Nós não podemos nos iludir, os desafios serão diferentes. Eu não sei o grau... Mas a gente vai estar preparado diferente também, a gente vai estar mais fortalecido. Esperemos que sim. Com certeza. Esperemos que sim. Mas a gente tem que ter consciência que os desafios e as dificuldades, elas são crescentes. O livro fala o tempo todo disso, né? O livro fala o tempo todo do desenvolvimento, do perfeccionamento da civilização e da humanidade. E dos tropeços e os erros que, ao longo do seu desenvolvimento, a humanidade vem cometendo, né? E que isso é um processo normal, é um processo natural. Não tem como evitar que seja dessa forma, porque senão não é um processo de perfeccionamento. Sim. Né? Então, a gente vai falar um pouquinho mais disso daí lá para frente. Então, eu vou tocar aqui desse jeito. Eu tenho certeza que, ao longo daqui do processo, a gente vai responder as tuas dúvidas. Então, é importante que a gente, quando veja esse mandamento de Deus, esse ordenamento, de que nós sejamos perfeitos, assim como Ele é perfeito, nós tenhamos presente para nós uma ideia daquilo que é perfeição. Essa ideia, provavelmente, não é uma ideia acabada. Nós, com o passar dos anos, o nosso crescimento, nós vamos aprimorar essa ideia de perfeição continuamente. Nós vamos sempre falar, puxa, eu estava atribuindo um conceito de perfeição muito pobre para o meu pai. Mas sempre esse conceito de perfeição muito elevado para nós, né? Então, o conceito de perfeição que eu coloco para meu pai sempre será um conceito de perfeição elevado e que eu devo buscar. Com certeza, por mais elevado que seja esse conceito de perfeição que eu vou estabelecer para o meu pai, nunca vai ser o conceito verdadeiro de perfeição do pai, sempre vai ser muito mais que aquilo. Mas o importante é justamente isso, que nós tenhamos essa ideia de perfeição do pai e que, à medida que nós vamos avançando, nós atualizemos essa ideia, porque justamente a ideia é de chegar a um ponto em que nós alcançamos realmente a perfeição máxima daquilo que é possível de ser alcançado dentro desse nível de finitude que nós temos, né? Então, conhecer a natureza do Pai e estabelecer, ter uma ideia do que seja a perfeição do Pai, é importante para que nós busquemos a nossa própria perfeição. Por quê? Porque esse é o modelo. É lá que nós queremos chegar. Então, um modelo de justiça, de retidão, de amor. E é por isso que muitas vezes o Pai, o Jesus falava também, e fala, faça aos outros aquilo que eu faria.
não é nem o que você gostaria que fizesse para você. Então, nessa situação, como o Pai se comportaria? Como Jesus se comportaria? Então, isso te dá o exemplo de como que é a perfeição do Pai para a gente seguir nisso, né? Então, quando eu também mostrei esse outro slide aqui lá no último evento, nosso encontro, que é o processo de perfeccionamento, que é justamente falando, né? A gente, para fazer um diamante, começa lá com o carbono, e no nosso caso, nós somos um carbono que a gente já recebe um diamante, que é o nosso ajustador do pensamento, que já está lá na nossa mente para servir de exemplo e modelo daquilo que nós temos que ser, né? E nos conduzir para aquilo que nós temos que ser. Então, a gente começa lá como um carbonozinho, depois vira uma pedra de um diamante que começa a ser lapidado, até a gente se transformar naquele diamante de perfeição que a gente mostrou lá no ordenamento do Pai. Nesse trabalho de desenvolvimento dessa pedra preciosa, dessa joia que somos nós, muitos seres trabalham por nos ajudar nesse perfeccionamento, né? O ajustador do pensamento, ele se esforça para nos conduzir em direção ao Pai durante todos os segundos da nossa vida, né? Se a gente pensar bem, a gente está dormindo, o cara está lá, a gente está no banheiro, o cara está lá, tudo que a gente está fazendo o tempo todo, o ajustador está nos acompanhando incansavelmente o tempo todo, não deixa de nos acompanhar um segundo da nossa vida, né? Jesus viveu a vida dele aqui, ele deixou a fórmula, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida, né? É só a gente ver os exemplos de Jesus, né? A atuação de Jesus entre nós para a gente ver o que é. Agora, toda essa ajuda, toda essa, vamos dizer, esse guia, esse manual de desenvolvimento, ele está à nossa disposição, mas a decisão, a escolha de fazer esse processo é nossa, né? Nós é que temos que nos lapidar, nós é que temos que nos perfeccionar, nós é que temos que chegar lá. O Pai, de nenhuma maneira, vai interferir nisso. Se ele tivesse que interferir, ele não teria feito a escolha de nos fazer partícipes desse processo. Ele teria nos criado perfeito. Então, nós não teríamos que escolher nada. Então, ele nos deu essa opção de nós fazermos a nossa própria construção juntamente com ele. É uma escolha nossa, né? Então, isso é importante. Pois é, tem algumas religiões que realmente pregam isso, né? Que você tem que ser perfeito. Então, é assim, então, qual é o conceito, a ideia que nós fazemos de perfeição do nosso Pai? Então, é assim, vamos admitir que uma pessoa aqui fosse um exemplo perfeito e acabado de retidão, de amor e justiça. Ainda assim, ela não seria perfeita como o nosso Pai é. É impossível ser perfeito como o Pai vivendo neste mundo que nós vivemos. Não tem essa possibilidade. Então, quando nós pensamos que nós saímos daqui e vamos para o paraíso, né, porque nós alcançamos a perfeição do Pai, nós estamos atribuindo um conceito muito pobre de paraíso, um conceito muito pobre da perfeição do Pai, né? E aí, como eu já falei outras vezes, acho que cada vez que eu tenho uma reunião sobre esse assunto, eu me lembro disso, né? Então, o paraíso, o que é? Um laguinho com um jardinzinho, que tem uns anjinhos tocando harpa e um senhor de cabelo branco sentado num trono dourado. É isso que é o paraíso, né? E nesse paraíso anda gente aleijado, cego, corrupto, assassino, criminoso. Como é que é esse negócio? Porque assim, morreu aqui, já passa para o lado de lá. Quantas pessoas então passam se essas pessoas não entram, né? Não fica muito, não vai muito para a gente daqui para lá nesse lugar, né? Pelo que a gente vê no dia a dia. Então, assim, a gente às vezes tem que parar um pouco para pensar se faz sentido, né, aquilo que o pessoal, aquelas ideias que a gente vai pré-concebendo e vai desenvolvendo, né? Na verdade, os homens desenvolveram o conceito de paraíso a
a partir do Jardim do Éden, que foi a primeira morada de Adão e Eva aqui na Terra, que são os seres que foram trazidos de fora para fazer a nossa evolução biológica. Então, foi construído aquele jardim para eles, é uma construção humana, para ser morada desse Adão e Eva. E aí, quando eles caíram, porque eles não seguiram o plano que estava tratado, esse paraíso se perdeu, ele foi destruído. Então, a ideia, por isso daí surge a ideia de que nós somos seres caídos, de que nós vivíamos na perfeição, vivíamos num paraíso e tudo se perdeu. Então, isso deu ideias e fundamento a muita coisa que foi criado em cima das religiões que existem hoje, né? Mas, na verdade, a gente sabe que não é assim. Na verdade, sempre teve uma evolução, né? Depois houve um atraso por conta da rebelião. Muito do que a gente tinha aprendido se perdeu. Em alguns casos houve até um retrocesso. Mas, bom, hoje o pessoal, os Melquisedeques também ensinam que hoje os ganhos resultantes da rebelião são muito superiores aos estragos produzidos pela rebelião, né? 1000 vezes maior. São mais de 1000 vezes maior, eles falam, né? Mas, enfim, vamos continuar lá. O propósito do perfeccionamento, né, por que nós temos que nos perfeccionar? É da cocriação por meio da conquista experiencial, partindo do imperfeito para o perfeito. Então, forjar a perfeição na têmpera da dualidade, no exercício do livre-arbítrio, conquistando a resistência suprema ao mal e à imperfeição. Então, o Pai certamente tem um propósito, uma razão pela qual ele fez a opção de não nos criar de forma perfeita, porque ele pode e cria coisas perfeitas. Ele nos criou dessa forma, nesse processo de evolução, porque ele precisa de seres capazes de resistir a essa dualidade da imperfeição, que tem essa experiência. E para ele mesmo, né, as deidades viverem essa experiência dessa aquisição experiencial. Então, essa aquisição experiencial é indispensável ao processo de expansão das deidades, ao nosso perfeccionamento, e somente é possível dentro do tempo. Por quê? Porque, assim, se a gente imaginar na existência de Deus, no ambiente de Deus, no absoluto não existe o tempo. Lá é a eternidade. Então, se o Pai, se Deus é a nossa realidade absoluta, a nossa verdade absoluta, e ele vem de um lugar que não existe o tempo, que é a eternidade, e lá, então, ele é perfeito, o nosso modelo, a nossa aspiração de perfeição, nós temos que, assim, aceitar a ideia de que nesse ambiente só existe a perfeição. Não existe imperfeição lá, né? Se existisse a imperfeição, ia ser um contrassenso. Significa que nós teríamos que admitir ou que o Pai é imperfeito, ou que existe alguém tão poderoso como ele, imperfeito, disputando o espaço com ele lá, né? Então, na eternidade, não existe a imperfeição. Lá não cabe. Então, a experiência da perfeição, ela é temporal. Ela existe por um tempo. Depois daquele tempo, ela deixa de ser uma imperfeição, ou porque ela é eliminada, ou porque ela é perfeccionada, né? Nessa criação de seres perfeitos, ele cria, sim, perfeitos, mas ele dá o livre-arbítrio para esses seres perfeitos também terem a possibilidade da escolha, né? Mas assim aconteceu também com o Lúcifer. Claro que não foi criação de Deus o Pai, né? Mas existe essa possibilidade do acometimento do erro, né? Sim, com certeza. Eles têm um livre-arbítrio também. A única diferença que existe no caso deles, comparado com o nosso caso, é que, primeiro, o ambiente que eles vivem é um ambiente de perfeição. Então, a exposição à dualidade e imperfeição é menor. E, segundo,
eles não dependem tanto da fé como a gente, porque eles têm o acesso ao conhecimento da existência do Pai e de enxergar as obras de perfeição dele, inclusive em outros seres semelhantes, de uma maneira que nós não temos. Eles têm uma comunicação fluida com os seres superiores, e nós não temos essa comunicação até o momento de alcançar a fusão com o nosso ajustador. Então, assim, nós dependemos muito da fé, e esse pessoal que foi criado na perfeição não depende tanto da fé. Apesar de que, no exemplo que o César deu aqui de Lúcifer, sim, Lúcifer é um ser, não tinha, evidentemente, a perfeição de um ser diabona, mas tinha uma perfeição. É uma perfeição muito superior à dos homens, né? E já era um espírito, portanto, um ser já imortal. Então, filho de um Micael, que é o soberano do nosso sistema. Mas ele também, de alguma forma, tinha que acreditar no que Micael falava para ele, né? Da existência do Pai. Ele tinha o livre-arbítrio. Então, ele caiu porque ele se deixou mover por outras coisas, talvez pelo orgulho, pela vaidade, né? Pela vontade de ser mais do que o pai dele, né? Então, sim, existe essa possibilidade. Todos eles, independente de ser perfeito ou não, todos os seres têm o seu livre-arbítrio. Ok. O sentido, né? Então, assim, na eternidade ou no paraíso, a imperfeição não existe. Nós nos tornamos reais à medida que nós nos aproximamos do Pai Universal. E nos fazemos irreais na medida em que nos afastamos daquela realidade, daquela verdade. Então, por quê? Aquele conceito que nós estamos falando. Se no paraíso, na eternidade, não existe a imperfeição, significa que a imperfeição é uma coisa temporária. Então, ela é irreal. Qualquer tentativa nossa de nos apegarmos a uma coisa que é temporária, é isso mesmo que vai acontecer. Nós também vamos ser temporários. Não vamos ser eternos se nós nos apegarmos às coisas temporárias, às coisas irreais, às coisas imateriais. Então, ser irreal aqui, ser material, ser irreal aqui não quer dizer que não existe, que não é verdade, que não é palpável. Quer dizer que existe temporariamente, não existe para a eternidade. Então, esse é o conceito de irrealidade. É uma coisa, porque a ideia do mundo de Deus, da existência de Deus, é a ideia da eternidade. Então, só é verdadeiro, só é real aquilo que existe na eternidade. Aquilo que não existe na eternidade, que é uma coisa temporária, é uma coisa irreal. Então, essa é a ideia. O sentido da parte inserida no contexto do todo é incontornável, pois admitindo que a eternidade se compara ao paraíso, como nós poderíamos ter um paraíso onde houvesse a possibilidade de existência de uma fração da imperfeição sequer, né? Então, assim, não dá para admitir que lá no paraíso a gente vai ter alguma coisa que não seja perfeita. Então, o paraíso é um todo, ele é um conjunto, ele é uma comunidade gigantesca, mas é um todo. Ele não é uma coisa só. Lá não é só a presença do Pai, lá não é só a presença do Filho, das deidades. Lá nós temos uma quantidade muito grande de seres que habitam e vivem no paraíso. E aquele ambiente é um ambiente de perfeição absoluta. Não seria possível que nós tivéssemos alguma coisa imperfeita lá. Então, numa coisa gigantesca como essa, a perfeição do todo é requerida. Então, é inconcebível a ideia de que a gente tem alguma coisa lá que não possa ser perfeita. Então, quando a gente pensa na justiça e na lei de Deus, na lei de buscar o perfeccionamento, é justamente por isso. Se a meta
é sermos perfeitos, essa meta, isso explica o porquê dessa meta. Porque a ideia de Deus é que nós vivamos com Ele na eternidade e que nós estejamos no paraíso. Então, a lei de alcançar a perfeição é com esse propósito, com o propósito de que nós possamos ser eternos, alcançar o Pai, viver com Ele no paraíso e estar presente lá e viver na eternidade. Então, se esse paraíso e essa eternidade requer essa perfeição, está aí o porquê, a razão que nós temos que alcançar essa perfeição. E está aí porque quem não chega nessa perfeição tem que ser excluído desse processo. Não é que Deus vai lá e exclui, o sujeito se auto-exclui. Né? Porque não dá para imaginar que nós vamos ter alguém que vai chegar lá e não seja perfeito. Né? Então, não é um castigo de Deus, senão que ele diz, olha, você tem essa possibilidade aqui, mas você tem a possibilidade de, se você não quiser, também não chegar lá. Mas é uma opção tua. Agora, uma coisa é certa, se você fizer a opção de não chegar lá, você tem que sair desse processo. Eu não posso permitir que você continue aqui, você vai contaminar a minha caixinha de maçãs. Então, vejam, nós vimos lá a lei é de chegar na perfeição. Por quê? Com que propósito? Porque o Pai quer que a gente esteja com Ele no paraíso, que nós sejamos perfeitos e vivamos na eternidade, ajudando Ele em todos os planos de criação e coisas que Ele certamente tem que nos envolvem. E nós somos um todo, uma família. E nessa família, nesse todo, não tem espaço para imperfeição, só tem lugar para a perfeição. Né? Então, é por isso que existe a lei, e é por isso que existe a justiça. Né? Esse é o propósito. Então, quando a gente entende isso, a gente começa a compreender um pouquinho melhor onde é que está a nossa responsabilidade nesse processo todo. Né? Ok, vamos avançar mais um pouquinho aqui. Então, a evolução, o perfeccionamento é um processo de conquista do domínio, da mestria sobre as realidades que se descortinam e ampliam à medida que somos capazes de perceber essas realidades, identificando os significados, estabelecendo valores, ampliando os conhecimentos e adquirindo sabedoria, que inequivocamente determinam a nossa percepção para uma nova realidade. Então, esse é o problema da gente sair da imperfeição para chegar na perfeição. É por isso que a experiência não pode ser abreviada. Porque nós só conseguimos descortinar uma nova realidade, onde nós temos que alcançar a mestria dessa realidade, quando nós superamos a realidade anterior. Então, assim, nós temos que ser mestres nesse ambiente, nessa realidade que nós temos conhecimento, adquirir todos os conhecimentos, todas as informações, tudo aquilo que precisa conhecer e saber deste momento que nós estamos vivendo, para ser capazes de ampliar a nossa visão e enxergar uma nova realidade para a qual nós não estamos preparados ainda. Né? Então, é justamente o crescimento, o desenvolvimento que a gente vai fazendo através da experiência. Então, a gente, num determinado momento, tem uma visão de uma determinada coisa. À medida que nós ampliamos o nosso conhecimento e as nossas percepções sobre aquela coisa, nós conseguimos enxergar aquela coisa com uma realidade diferente, com uma maneira de enxergar diferente, uma maneira de ser diferente. Então, quando a gente se aproxima de uma pessoa e passa a conhecer aquela pessoa, que inicialmente pode provocar uma rejeição em nós, quando você conhece aquela pessoa e sabe por que ela age de determinadas formas e consegue compreender a maneira com que a pessoa passa a agir, você não só consegue amar aquela pessoa, mas como você consegue encontrar as fórmulas de ajudar aquela pessoa a se desenvolver e aquela pessoa a progredir, aquela pessoa a se perfeccionar. E quando a gente faz isso, nós estamos promovendo o nosso perfeccionamento,
o perfeccionamento do nosso entorno, e esse é o nosso objetivo. O nosso propósito não é de só nós mesmos nos perfeccionarmos, é claro, isso é importantíssimo, é fundamental. Mas nós temos uma missão de ajudar a elevar o entorno ao redor de nós. Porque o mundo, esse mundo temporário que a gente está, ele tem que alcançar a perfeição algum dia. Deus fez o universo de Avona para servir de modelo para os universos em evolução. E ele disse, algum dia nós vamos chegar em luz e vida, que vai ser a perfeição possível de ser alcançada neste mundo. Então, qual é a nossa contribuição para que o nosso planeta seja sustentável? Qual é a nossa contribuição para que os nossos irmãos possam se desenvolver? Qual é a nossa contribuição para que a gente possa ter uma progressão contínua na direção do perfeccionamento? E qual é a nossa responsabilidade nisso tudo? Nós temos que, e assim, a gente vai fazendo descobertas no dia a dia, né? A cada descoberta que a gente faz, a gente galga um novo plano de realidade. Existe uma nova realidade, porque essa descoberta, ela nos traz não só o conhecimento, mas também a insegurança e a incerteza de coisas que nós passamos a conhecer e que nós não temos o domínio ainda. Não é verdade? É o tal de abrir a caixa preta, né? Olha, então as pessoas muitas vezes ficam na zona de conforto para não entrar no desconhecido. E o desconhecido faz parte da nossa evolução, do nosso processo evolutivo. Então, nós entramos numa zona de conforto, e essa zona de conforto, nós podemos ser o melhor delas, nós conquistamos a mestria dessa zona de conforto, mas nós não estamos evoluindo. A gente ficou, né? Nós somos um mestre naquele negócio, naquele plano que nós estamos, nós somos um mestre. Mas nós temos medo de avançar, de descobrir coisas novas, medo de estudar, medo de conhecer as pessoas, medo de avançar, de quebrar os paradigmas, de questionar os padrões. Então, à medida que a gente vai evoluindo em tudo isso, nós vamos crescendo, vamos evoluindo. E é claro, à medida que você vai fazendo isso, você comete erros, né? E o Pai sabe que nós vamos cometer erros. Por quê? Porque nós não temos a mestria daquilo. Nós não temos o conhecimento daquilo. E o propósito é esse, adquirir a mestria. Quando a gente se propõe a esse propósito, né, se determina a esse propósito, o risco de erro existe, né? Mas o importante é a gente ter sempre presente a ideia de que nós queremos ser perfeito como o nosso Pai é. E se a gente errar com o sentido de aprendizado. Falar, olha, putz, eu errei, agora eu percebi que aqui está errado. Não é dessa forma, eu tenho que fazer de outra forma. E buscar, né? Não é desistir ou gostar do erro que fez e continuar nele, né? Então, é isso que é... Então, essa evolução, o desafio dela é justamente esse, né? Então, quando a gente fica muito paradão, Deus nos dá uns cutucão. Ele joga lá uns negócios no meio do caminho lá para a gente dar uns trupicão para ver se acorda, né? Porque senão fica lá. Fica lá, não, fechadinho, na zona de conforto, né? Sentado lá no cantinho, não acontece nada. Né? Isso deriva para um monte de outras coisas que a gente poderia ficar aqui discutindo por horas, né? Da gente falar, puxa vida, por que a gente tem que ter tantas dificuldades? É justamente para a gente acordar, para a gente aprender, para a gente praticar, para a gente descobrir, para a gente ir para frente, né? Não precisa ir para frente no sentido de que nós nos transformamos em pessoas ricas materialmente falando, isso até pode acontecer, não é proibido, ou que nós nos transformamos em grandes artistas, também pode, né? É do crescimento no sentido de que nós adquirimos conhecimento e, através do conhecimento, adquirimos sabedoria. Né? Então, esse é o propósito, né? Ok, então o desafio é que nós não conhecemos essas realidades. Essas realidades, elas vão se descortinando à nossa frente, à medida que nós vamos conquistando a mestria do ambiente onde nós estamos, da realidade onde nós estamos, e temos o desejo de buscar uma nova realidade, de ampliar essa realidade,
né? Então, à medida que eu vou buscando a verdade, vou buscando as realidades e vou tomando conhecimento, ciência daquelas novas realidades, eu vou promovendo o meu progresso, eu vou promovendo a ampliação do meu conhecimento, a ampliação da minha sabedoria, o meu conhecimento de Deus. Olha como Deus é capaz, olha quantas realidades novas eu tenho aqui, né? Então, esse processo é um processo que é colocado à nossa disposição, mas depende da nossa vontade, né? Nós vamos falar mais disso. Então, esse processo, ele traz implícito a ignorância sobre o desconhecido, né? Quem não tem experiência e vai viver uma determinada coisa, é ignorante a respeito daquela coisa. Faz parte do processo. A busca da perfeição é um processo experiencial, exercido através das escolhas que fazemos. A ignorância pode conduzir a escolhas equivocadas, que implicam em um erro, um desvio involuntário do ordenamento. O importante é a gente perceber que errou, né? E aí tentar consertar o erro e tocar a bola para frente, né? O desvio do ordenamento provocado por erro é implicitamente parte da aquisição experiencial. Como tal, ele é tolerável. Por que ele é tolerável? Ele é tolerável porque, assim, Deus não vai nos castigar e nós não vamos perder a nossa condição de ascendentes por conta de um erro cometido. Mas nós temos que saber que esses erros têm consequências. Eles provocam uma consequência não só para nós, mas para todos os que estão à nossa volta. Independente de ter sido uma coisa deliberada ou não. Qualquer erro que seja cometido, seja ele qual for, ele provoca uma repercussão. Nós vamos falar disso aqui. Assim também como os acertos, né? Assim como os acertos. Os acertos também provocam. Exatamente. Então, a gente pode dar 1 milhão de exemplos, se quiser. Não, o André Vassilides, ele define muito bem isso daí. Ele fala assim, olha, é um acidente de trânsito, né? Você cometeu um erro, fez um acidente de trânsito lá. Coitado dos caras que se envolveram naquele acidente, tem prejuízo material, às vezes tem vítimas, às vezes, enfim. Mas e os caras que estão passando ali no trânsito, todo mundo se ferra, porque parou, aquele negócio não anda mais, ficou um congestionamento, não sei o quê. Então, assim, todo mundo é afetado por aquele erro, né? Não tem como. As coisas mais bobas que a gente faz, as mais simples, que são erradas, elas têm uma consequência. Muitas vezes imediata para nós e para as pessoas que estão à nossa volta. Então, não existe erro sem prejuízo. É uma bobagem a gente imaginar que um erro vai acontecer que não tem um prejuízo. Mas isso não impede que a gente continue a nossa evolução. Por isso que a gente fala que ele é tolerável.